São 9 horas e 30 minutos. A capital paulista enfrenta tempo frio. No momento, os termômetros marcam 15 graus. A temperatura mínima prevista é de 13 e a máxima 17 graus. Veja agora os destaques do MAC Notícias de hoje. Manifestações de rua marcam crise política e econômica no Brasil. Surto de H1N1 faz importante remédio esgotar das prateleiras das farmácias. Aumento significativo do número de diabéticos no país gera preocupação. Meninas no Judô, um campeonato infanto-juvenil promovido pelo SESC demonstra a força feminina no esporte. Food Truck que revitaliza. Praça Oswaldo Cruz no Paraíso ganha nova cara. Quer passear pela cidade de São Paulo? O MAC Notícias propõe trajeto alternativo e mais barato seguindo a rota do ônibus circular turístico. Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Bom dia! O MAC Notícias começa com um giro de notícias da política nacional. Com vazamento de áudios de Romero Jucá, Temer decreta seu afastamento. O ministro do Planejamento do PMDB se envolveu em um grande escândalo e foi acusado de obstrução da justiça no caso da Lava Jato. Em uma conversa com o ex-presidente da Transpetro, Jucá alega ser preciso uma mudança no governo federal, dias antes da votação do impeachment que decidiu por afastar a presidente Dilma Rousseff. Educação. Após forte pressão, MEC volta atrás e mantém programas de incentivo estudantil. O atual ministro da pasta, Mendonça Filho, havia anunciado na tarde da segunda-feira cortes nos principais programas de incentivo ao ingresso à universidade, Pronatec, FIES e ProUni. Contudo, após grande pressão popular, o ministro voltou atrás em sua decisão, no mesmo dia, e suspendeu o cancelamento temporário dos programas. Uma grave crise política e econômica paira sobre o Brasil. Por conta disso, a insatisfação popular invade as ruas e mostra a diversidade de pensamentos. Veja agora com a repórter Rebeca Lucena. Manifestações abalaram a nação neste ano, levando até o impeachment da presidente. Os protestos constantes são sobre corrupção, má administração pública e uma crise política que afeta diretamente a economia. Recessão. O Brasil enfrenta uma grande crise econômica. As pessoas estão indo às ruas manifestar. Mas afinal, é só a classe média que está preocupada com essa crise? Em 2009, com a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, o mundo entrou em uma grave recessão. Na época, o Brasil, graças às commodities, sentiu a crise apenas como uma marolinha, como definiu o ex-presidente Lula. Com o desaquecimento do consumo da China, os chamados BRICS perderam força, principalmente o Brasil, em um período de 10 anos. Será que a crise econômica internacional que só sentimos hoje refletiu na crise política que vivemos? Por exemplo, hoje no supermercado você vai, o quilo da batata está R$5, o tomate também. Não, a crise que nós vivemos hoje é visivelmente reflexo da crise política. A indignação política, antes de tudo, ela vem justamente da perda de compra do consumidor. Então, o consumo diminuindo para a classe média através de muitos mecanismos macroeconômicos, entre eles o aumento da inflação, com o aumento da taxa de juros, agora o Copom sinalizando uma diminuição da taxa de juros, inclusive, pode ser que tenha algum tipo de mudança dentro do panorama macroeconômico brasileiro. Isso gera um desconforto no consumidor. Olha, eu acredito que como nós somos um país de commodity, claro que a crise internacional afetou a nossa economia e também pelas isenções que o governo Dilma fez no seu primeiro mandato. Isso teve uma defasagem da arrecadação pública. O grande erro do segundo mandato e da segunda metade do primeiro mandato da presidente Dilma foi justamente não se adequar a uma nova realidade macroeconômica interna e externa que o Brasil vinha sofrendo. E o Brasil, como um país majoritariamente consubstanciado numa economia rural, quando se depara com uma dependência tão grande desse capital internacional que faz esse tipo de exportação e importação, deveria ter se precavido de alguma forma, incentivando o mercado interno e algumas outras
redes de distribuição de importação e de exportação internacional. E os países estão começando a sair da dificuldade. O Brasil foi ao contrário. Ele achou que ele estava em condições de superar essa barreira e não superou. Tanto é que nós hoje temos o maior déficit que o país já teve. Desaquecimento do consumo interno, inflação, crise cambial. Esses são um dos maiores temas sobre a economia brasileira que está em pauta nessas manifestações. O atual cenário político e econômico do país é o tema da análise da comentarista Rebeca Lucena. Acompanhe. Minha pátria se chama América Latina, porque democracia não é só votar a cada 4 anos, é acrescentar o sentimento de humanidade e igualdade para todos os homens. Foi assim o encerramento do discurso do ex-presidente do Uruguai, Mujica, falando sobre os princípios de lutas por países latinos e as reivindicações dos movimentos sociais. Quem dera se a mentalidade dos políticos brasileiros fossem assim. Estamos numa versão da série americana, mas com apropriação brasileira. Estamos no House of Cunha. Em uma semana, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, cai. E quem assume é Waldir Maranhão, do PP, que decide anular o processo de impeachment, mas que mesmo no mesmo dia, volta atrás na decisão. O STF decide que não haveria mais impeachment, mas era uma pegadinha de mau gosto, pois o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, bateu o pé e conseguiu o que verdadeiramente a corja dos corruptos queria, o impeachment de Dilma. Fala-se de uma corrupção extrema. A taxa de juros chega a 10%, 11 milhões de desempregados dizem que quebraram a Petrobras. A Operação Lava Jato investiga justamente o esquema de corrupção, formação de quadrilha e a lavagem de dinheiro com recursos desviados da Petrobras. Mas a culpa consegue ser só do PT. Vamos averiguar uns fatos. Cunha, o defensor assíduo do impeachment, responde por corrupção, lavagem de dinheiro, manutenção de valores irregulares em contas no exterior. Foi comprovado que o deputado possui contas na Suíça e fez manobras no Conselho de Ética em uma chantagem que resultou na abertura do processo de impeachment. Waldir Maranhão também é alvo do inquérito na Operação Lava Jato e é citado por Alberto Youssef como um dos deputados do PP beneficiados por propina de contratos da Petrobras. Temer, o presidente interino, é acusado por delatores de envolvimento em um esquema ilegal de compra de etanol, considerado culpado e multado por irregularidades nos gastos de campanha da chapa Dilma e Temer e tem a possibilidade de ficar inelegível por 8 anos. Como falar de uma economia planificada e com crescimento contínuo se a política brasileira ainda vive na República das Bananas? De 1926 para cá, de 256 presidentes, apenas 5 foram eleitos pelo voto popular e permaneceram no mandato até o fim. Se quisermos que a nossa economia saia dessa crise cíclica, temos que entender que não podemos desassociar economia e política. O pensamento neoliberal defendido por esse novo com cara de velho governo, entre os Estados Unidos e o Brasil, é a manutenção dessa política nacional danosa, que só visa os próprios benefícios e não com as reivindicações dos movimentos sociais. É a crise dos egoístas. Agora fique por dentro do giro de notícias internacionais com Marina Guglielmoni. Em notícia do The New York Times, Donald Trump utilizará programa de governo de Bernie Sanders para derrotar democratas. Trump deve centralizar sua campanha em atacar os democratas, mostrando página do plano de governo de seu concorrente Bernie Sanders para amedrontar o mercado. O candidato democrata propõe taxação de grandes fortunas, fato que, segundo Trump, atenta contra o livre mercado. Greves na França são notícia no Le Monde e protestos contra a reforma trabalhista acontecem ao longo da semana. A proposta de lei aprovada no dia 10 de maio foi apresentada como a última grande reforma do governo de Hollande e é considerada pelos sindicatos como um retrocesso, favorecendo as empresas e desprotegendo os trabalhadores. No The Economist, Itália é destaque após aprovar a união homoafetiva. Senado italiano aprovou a união civil, mas ainda proíbe a adoção por casais do mesmo sexo. The Guardian aborda a crise no alimento perecível no Sudão do Sul. Mais de 5,3 milhões de pessoas encaram o problema.
De acordo com a ONU, apesar de tentativas de acabar com a guerra no país, que já dura mais de 2 anos, o Sudão do Sul ainda vive grandes conflitos que desencadeiam severa falta de alimento. Veja a seguir. Surto de H1N1 deixa estoque de farmácias vazio para importante remédio. E mais, cresce o número de diabéticos no país. O MAC Notícias volta já. Surto de H1N1 preocupa infectados com a doença. Isso porque um importante remédio que faz parte do tratamento da doença está em falta nas farmácias. Veja na reportagem de Isabela Embimbo. Por causa do surto da H1N1, em 3 meses desse ano foi consumido o triplo de medicamento usado em 2015. O Tamiflu, principal remédio usado em casos graves da doença, está em falta. A farmácia fabricante do Tamiflu diz que o aumento na demanda não estava previsto para a época do ano, e por isso o estoque esgotou rapidamente. Eu fui em 7 farmácias para buscar o remédio Tamiflu para o Léo e eles não tinham, falaram que estava em falta, que há bastante tempo não estavam recebendo, então a gente só conseguiu no dia seguinte pela rede pública e aí depois só que a gente descobriu que nas farmácias não estavam mais vendendo, agora só distribuindo na rede pública mesmo. As distribuidoras não puderam mais distribuir para as drogarias. O que aconteceu? Houve só distribuição para só serviços públicos, tá? Onde existe um tratamento, uma indicação específica e especializada para tal. A gripe normalmente chega só lá para o mês de junho, quando as temperaturas começam a baixar, mas esse ano foi diferente e por isso o Ministério da Saúde antecipou as vacinações. Mesmo na escola já tinha tido 3 casos, ele foi o 4º da escola dele, mas foram bem espaçados, então não foi que passou de uma criança para outra, né? Por causa da falta do medicamento, foi ainda mais difícil conter o surto, que muitas vezes vem com as crianças de dentro das escolas. Veremos agora flagras feitos por nossos repórteres pela cidade de São Paulo. A repórter Cibele Mendes nos trouxe uma cena bastante comum em São Paulo. Esse flagra foi feito na saída do metrô Capão Redondo, na zona sul da cidade, e mostra enorme quantidade de ambulantes que driblam diariamente a pouca fiscalização e vendem livremente diversos produtos. Mais uma cena de ambulantes, agora pelo repórter Victor Resch. Agora, ambulantes arriscam suas vidas no corredor norte-sul, local em que a média de tráfego dos veículos é de 50 km por hora. O número de brasileiros diabéticos no país teve um aumento alarmante nos últimos tempos. A nossa repórter Cibele Mendes foi investigar o assunto. Confira! Com a correria do dia a dia, as pessoas acabam optando por comidas supercalóricas e pouco nutritivas. Isso ajuda a causar diversas doenças, entre elas o diabetes, que já atinge mais de 422 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. O diabetes é uma doença onde os níveis de açúcar ficam elevados no corpo e esses níveis de açúcar elevados vão levar vai atingir vários órgãos do organismo e levar a várias complicações, entre elas a perda da vista, a insuficiência cardíaca, obstrução de artérias e veias,
lesões neurológicas e até insuficiência renal. Diabetes, por apresentar uma alteração metabólica no organismo, pode levar a alterações como obesidade, inclusive modificações de hormônios femininos e hormônios masculinos também, podendo contribuir para infertilidade, síndrome de ovários policísticos e até impotência no homem. No Brasil, quase 60% das pessoas com mais de 18 anos estão com excesso de peso, ou seja, têm um índice de massa corporal igual ou maior que 25. Além disso, mais de 20% das pessoas são classificadas como obesas por terem o IMC igual ou maior que 30. O ganho de peso está muito relacionado com o diabetes e outras comorbidades associadas a esse processo, né? Esse aumento de gordura corporal. Então, a pessoa que vai ganhando gordura corporal, ela tem um risco aumentado para desenvolver o diabetes, nesse caso, o diabetes tipo 2. Mesmo os produtos que são zero açúcar possuem algum tipo de adoçante, e é preciso ficar atento aos rótulos para saber as quantidades que cada produto possui. O foco é índice glicêmico, quanto que esse açúcar é liberado no sangue. Então, essas pessoas que desenvolvem o diabetes vão ter que ter um estudo, vão aprender mesmo a lidar com esse carboidrato para ver que quantidade eles têm que ingerir por dia. Então, vem um tópico muito mais importante do que o índice glicêmico, que é a contagem de carboidratos. Então, esses pacientes vão ter que saber ler rótulos e acabam até que decorando esses valores. Uma certa atenção com esses alimentos específicos classificados como diet e light. Tá? Então, quando a gente orienta esses pacientes a verem o rótulo, é exatamente por isso. Porque, às vezes, a gente retira ou diminui algum tipo de nutriente, algum tipo de substância, mas a gente aumenta outra substância para dar o sabor naquele alimento. Né? Então, quando a gente fala assim, qualquer coisa diet, que é o zero do refrigerante, quer dizer que eu retirei aquele nutriente, não tem nada. Então, o chocolate diet não tem o açúcar, mas o que ele colocou para dar aquele sabor? Eu aumento a gordura desse chocolate, ok? Então, ele passa a ser um alimento até mais calórico do que o chocolate normal. Então, tem que tomar cuidado. Por isso que não é legal fazer um consumo muito grande de alimentos diet, só quando a glicemia está mesmo descontrolada, a gente vai para essas opções de adoçantes e alimentos diets. É legal ressaltar a diferença de diet e light. O light é uma redução de alguma substância. O diet é a retirada total de alguma substância, tá bom? A melhor prevenção é ter uma qualidade de vida adequada. O que seria isso? Fazer uma atividade física na sua rotina diária, uma boa alimentação, que seria uma alimentação equilibrada com todos os alimentos, e reduzindo os excessos e também reduzir o estresse, ter o seu momento de lazer, isso é tudo muito importante. E daqui a pouco, Campeonato de Judô mostra a força feminina no esporte. E tem mais, o MAC Notícia mostra como percorrer a cidade de São Paulo gastando pouco e fazendo o mesmo trajeto do ônibus circular turístico. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. As mulheres estão cada vez mais ligadas ao mundo do esporte. E se alguns dizem que esse mundo não é para elas... A repórter Beatriz Benfatti esteve no Sesc Consolação para mostrar que a realidade é bem diferente. O judô é uma arte marcial milenar, que evoca a disciplina física e mental. Mas se em outros tempos era dominada por homens, hoje, com o empoderamento feminino cada vez maior, as meninas dispensam os estereótipos e mostram que o foco e a força são valores universais. O evento, em parceria da FEDESP com o Sesc Consolação,
tem o objetivo de proporcionar aos praticantes de judô de diversos clubes, academias e escolas uma integração em comum na prática esportiva. O campeonato da FEDESP acontece anualmente, com participantes de 4 a 17 anos. Para mim não existe diferença entre menino e homem e eu gosto de lutar judô porque para mim é mais fácil. Eu me interessei porque eu achei assim uma arte muito legal, que você aprende muitas coisas e não só para praticar o judô, para a vida inteira. Foi uma única arte marcial assim que me chamou a atenção, porque não tem muitas mulheres assim, mas aí foi nisso que mais me chamou a atenção. Geralmente em casa meus irmãos ficam falando bastante, judô é para homem, essas coisas do tipo. Em um cenário predominantemente masculino, as garotas resistem. A maioria das vezes é um pouco pesado, porque como eles são garotos, eles tentam te derrubar, eles querem ganhar. Tem, tipo, quando na minha escola a pessoa fica, nossa, você faz judô, você não queria fazer balé? Não, é mais fácil, não é? É melhor, não, você se machuca. Aí eu, que nem esse dia, eu falar que, nossa, vocês são doidas de praticar judô, de ir pra campeonato. É coisa de louco, é coisa de homem, não é coisa de menina. Eu falaria para elas treinarem sim, porque judô não é um esporte para meninos. Eu sei que a maioria dos senseis são homens, mas tem algumas meninas e eu tenho certeza que se você quiser participar, se você participar, com certeza vai ser igual eu, querer participar mais vezes. Com muita garra e determinação, essas meninas provam que lutar como uma garota pode ser um bom negócio e que lugar de mulher é no tatame. Já pensou uma praça ser revitalizada por um food park? Foi isso que aconteceu na Praça Oswaldo Cruz, ponto muito famoso do Paraíso. A repórter Marina Guglielmoni vai mostrar um pouco dessa história pra gente. A Praça Oswaldo Cruz, anteriormente conhecida como Largo do Paraíso, fica na Avenida Paulista, esquina com a Rua 13 de Maio. Desde dezembro de 2015, o espaço foi tomado por comida de rua, atividades, intervenções artísticas e revitalização com paisagismo nos 4 cantos do local. Ficou um espaço delicioso para a gente bater papo, comer, que já comemos, comida deliciosas. É um ambiente diferente, bastante pessoas alternativas, né? O pessoal que tá vindo aqui para, né, ter uma noite diferente, uma noite mais tranquila, diferente da rotina, do dia a dia mesmo. Os food trucks são o maior sucesso na noite paulistana e, além disso, eles também funcionam como revitalizadores do espaço público. Eu estou achando muito bom, não sei como seria antes não, mas está muito 10, gostei. Eu acho que a inovação é sempre bem-vinda, ainda mais na cidade de São Paulo como hoje em dia, entendeu? E o food truck começou agora e é uma inovação que está dando certo, né? Tipo, vamos ver como vai ser daqui para frente, mas eu acho que veio para ficar. O Food Park da Praça Oswaldo Cruz funciona todos os dias em horário comercial, em frente ao Shopping Pátio Paulista e entre as estações Brigadeiro e Paraíso do metrô. Novidade em São Paulo. O ônibus turístico que está circulando pela cidade é vantagem para o público? A repórter Anne Caroline mostra o que vale mais a pena, se seguir o trajeto sozinho ou ir a bordo do veículo. São Paulo ganhou uma nova opção de passeio. Agora, quem visita a cidade pode circular no ônibus turístico de 2 andares que passa pelas principais ruas desde março. Com um ônibus semelhante aos de Nova York e Londres, o passeio começa no Parque da Luz e passa por mais 11 pontos turísticos. Apesar da facilidade, o preço é um pouco salgado. O custo da passagem é de R$ 40. E você já pensou que daria para fazer o mesmo percurso de ônibus ou metrô? Nós vamos mostrar para você agora como fazer isso, começando aqui da Estação da Luz. Se tu vai fazer
fazer um passeio, né? Tu pode ter 2 alternativas. Tu faz com ônibus turístico pagando R$40 ou faz ele de metrô, linha, que foi a opção que eu tive agora nessa viagem em São Paulo. Gastei bem menos que os R$40, mas tem uma desvantagem, né? A questão de segurança, e já não trouxe equipamento, vinha com celular, não era muito confortável fotografar, né? Poderia ser um pouco mais barato, já que de metrô esse trajeto pode ser feito por um preço bem menor. Nos arredores da própria estação, é possível visitar lugares como a Pinacoteca de São Paulo, o Parque da Luz e o Museu da Arte Sacra. Já está pronto para seguir em frente? Próxima estação, Trianon MASP. A Paulista é uma das avenidas mais famosas da cidade. Aqui, dá para visitar o Museu de Arte de São Paulo, carinhosamente conhecido como MASP, além do Parque Trianon, que fica logo à frente. Depois, é só pegar o ônibus Terminal Santo Amaro, destino ao Parque Ibirapuera. E se você tem interesse na história da cidade, pode ir até a Sé. Vamos lá? Coração da cidade de São Paulo, a Sé foi onde tudo começou. Ao sair da estação de metrô, avistamos a famosa Catedral da Sé. Com sua arquitetura gótica, recebe milhares de visitantes ao ano. Andando um pouco mais, é possível visitar museus como a Casa da Imagem e o Solar da Marquesa de Santos. E aí, gostou do passeio? Nosso trajeto custou menos de R$10 e sobrou um trocadinho para comer aquele sanduíche de mortadela no mercado municipal. Está servido? E o MAC Notícias fica por aqui. Bom dia e até uma próxima!